Pessoal, peço desculpas a vocês, acabou minha bateria quando eu estava gravando o bloco anterior. E então vou fazer a conclusão. Então, efetivamente, agora sim vai ser o quinto bloco e último, porque o bloco anterior eu fiquei sem possibilidade de concluir em função que a bateria do meu aparelho acabou, tá? Bom, nós fechamos falando antes da questão do sequestro e cárcere privado, tá bom? Agora nós vamos adentrar efetivamente no artigo 149, que traz a questão da redução à condição análoga de escravo no nosso código, tá? São aquelas situações onde as pessoas são tratadas como escravos, tá? Não aos moldes lá das cesalas, não é isso, mas a configuração legal em que é interpretada essa possibilidade de punibilidade de condição análoga de escravo. Aonde está isso? No artigo 149 do Código Penal. O que diz lá? Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Veja bem, vou partir a interpretação. Reduzir alguém à condição análoga de escravo. Tá? Uma pessoa que está trabalhando que mal e mal para comer, tá? Forçando, obrigando a exercer trabalhos forçados, a trabalhar 20 horas por dia, em lugares insalubres, sem a mínima condição de trabalho, impedindo ela de sair, trabalho numa fazenda, não pode sempre tu me der porque eu te dou a comida. Aí o cara trabalha, está sempre devendo, porque o cara vende para ele um saco de arroz a quase 50 reais. Então o cara está como se fosse um trabalho escravo. Essa é a configuração real do artigo 149, tá? Da redução à condição análoga de escravo. A pena para esse crime é de reclusão de 2 a 8 anos, tá? E multa, além da pena correspondente à violência. Se houver violência em função, além do contexto todo que eu já falei, além da pena de 2 a 8, vai ter mais a pena da respectiva violência que possa ter vindo a ser causada à vítima. Tá? Bom, importante observação aqui. Parágrafo 1º do artigo 149. Nas mesmas penas incorre quem? Cerceia o uso de qualquer meio de transporte, ou seja, não deixa o cara... não deixa ele visitar a família, tá? Não deixa ele ter acesso ao transporte, mantém vigilância ostensiva no local, não deixa ele sair, eu boto vigilância privada, ninguém sai da porteira, tá? O parágrafo 2º nos traz que a pena aumentada da metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Ou seja, a pena pode ser aumentada, nós estamos falando de uma pena, tá? De 2 a 8 anos de multa, e ela pode ser aumentada da metade se for cometido contra criança ou adolescente, ou por motivo de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tá? Bom, pessoal, eu trouxe aqui algumas questões concursais para a gente fechar a aula de hoje. Tá? A primeira questão concursal traz efetivamente a abordagem dos crimes de calúnia, difamação e bababá e etc. Tá bom? Bom, o que acontece? Vamos lá. Senador da República em página pessoal da internet, blog, na qual comenta assuntos de cotidiano, imputou ao delegado de polícia o fato de ter arquivado investigações sobre sua condução para atender interesses políticos de seus aliados. Ou seja, o senador está acusando um delegado de ter arquivado coisas porque tem amigos políticos. A postura do parlamentar constitui, opção A, exercício arbitrário ou abuso de poder? Não, porque ele não está abusando do poder contra o cidadão. B, exercício arbitrário das próprias razões? Não, porque não tem nada a ver com as próprias razões do caso. Tá? Difamação. Bom, então vamos lá. O que diz a difamação? Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Mas veja bem, presencie o caso. Ele está dizendo, e não está falando sobre a reputação, ele está dizendo sobre uma ação da conduta do cara. Ele enquanto delegado. Então não está dizendo que o João da Silva, que também é delegado, não sei o que ele faz da vida, é um ladrão. Não, ele está dizendo que o delegado, no exercício da sua função, tá, pode ter ou atender a interesses alheios. Então não é difamação. Calúnia. Tá? E aí eu deixo para vocês pensando um segundo. Calúnia. É ou não é? É calúnia. Por quê? Porque ele está ofendendo, ele está no contexto geral, colocando a situação da conduta do cara enquanto delegado, enquanto sua posição, da sua relação, da sua obrigatoriedade de seguir
uma linha retilínea de condução. Então, nesse contexto, nós temos configurado a questão da calúnia. Tá? Então, a questão a ser marcada é a questão de calúnia. Tá bom? Bom, a questão efetiva da ameaça, do crime de ameaça, que nós falamos antes. Tá? O crime de ameaça, ele é um crime que ele não é difícil de interpretação. Tá? Ele só precisa, muitas vezes, que a gente tenha interpretação. Onde nós podemos basear, buscar a resposta? No artigo 147 do Código Penal. O que diz a questão? No crime de ameaça, não configura crime de ameaça. Primeira opção, ameaçar alguém por palavra. Totalmente, configura sim. Ameaçar alguém por palavra. Eu vou te matar. Ameaçado. Opção B, não configura crime de ameaça. Quando ocorrer um ato ameaçador, independente de qualquer resultado. Sempre, se houve um ato ameaçador, é ameaça. Tá certo? Assertiva C, não configura crime de ameaça. Ameaçar alguém por escrito ou gesto. Configura sim, eu posso escrever. Amanhã, se você não me fizer isso, eu vou te matar. Mandar um bilhete, eu fazendo assim, ó, vou te apagar. Estou ameaçando. Portanto, a assertiva C também está correta. E a assertiva D, que diz o seguinte, não configura crime de ameaça, planejar uma ameaça. Não, esta realmente não configura crime de ameaça. Mas como o professor ele planejou a ameaça? Gente, planejar não é crime. Não existe crime mental. Eu estou planejando ameaçar o fulano de tal. Mas se eu não ameacei, ficou aqui. E aqui dentro não tem tribunal julgador. Tá? Portanto, a questão a ser marcada como a correta é a assertiva D. Tá, pessoal? Referente ao crime de sequestro e cárcere privado, marque a opção errada. Bom, referente ao crime de sequestro e cárcere privado, marque a opção errada. Assertiva A diz o seguinte, o crime se configura em privar alguém de sua liberdade mediante sequestro e cárcere privado. Perfeito. O crime de sequestro, já diz, sequestro e cárcere privado. O crime configura em privar alguém da sua liberdade. A pessoa não tem na sua liberdade permitida, como é a configuração normal, mediante o sequestro ou o cárcere privado, ou mediante no contexto total. Assertiva A, correta. Assertiva B, no sequestro, embora a vítima seja submetida à privação da faculdade de locomoção, tem maior liberdade de ir e vir. Falamos antes. No sequestro, a pessoa pode estar presa numa fazenda, onde ela está sob vigilância, ela pode caminhar lá nos lugares, não tem como sair, está sequestrada, mas pode se mexer. Então está correto. A C, a pena para o crime de sequestro e cárcere privado é de reclusão de 1 a 5 anos. Pessoal, pega ratão aí para não se confundir. A pena para o crime de sequestro e cárcere privado. Aonde está isso, gente? Artigo 148 do Código Penal. Olhem lá, vamos olhar comigo. O que diz lá? A pena, reclusão de 1 a 3 anos. O que diz a questão? Reclusão de 1 a 5 anos. Portanto, a questão está errada. Com pega-ratão, apenas o número do máximo de pena. É de 1 a 3 anos, tá bom? Então, a questão a ser marcada como errada é a questão C. E a questão D, para fechar, diz o seguinte. No cárcere privado, a vítima se vê submetida à privação da liberdade num recinto fechado. No cárcere privado, ele pode estar preso num quarto escuro desse tamanhinho, assim, ó. Tá? Então, efetivamente, está correta a D. Portanto, fechando essa questão das questões concursais, a última que trata da questão do sequestro e cárcere privado, a opção a ser marcada como opção errada é a opção C, tá bom? Pessoal, fechamos nossa aula desta semana por aqui. Espero ter conseguido contribuir de alguma maneira. Fiquem firmes, fiquem com Deus e até a próxima aula.